graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amados irmãos, Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Chegamos agora na nossa IPP TV ao momento muito esperado por todos nós nessa manhã maravilhosa, Vida Devocional, onde estaremos meditando na Palavra de Deus sobre aquilo que Deus quer conduzir a nossa vida e conduzir a cada um que se encontra e nos assiste, você que está aí nos acompanhando já pelo chat, pelo nosso canal no YouTube. Você pode deixar o seu pedido de oração, por exemplo, fazer o seu comentário, você é muito bem-vindo. Por isso, no Vida Devocional de hoje, por causa dos últimos dias que estamos vivendo, né? São dias polarizados, são dias assim em que as pessoas têm tomado posição e a igreja, ao mesmo tempo, tem sido muito atacada nesse tempo de pandemia. E o que nós devemos fazer? Nós devemos não retroceder. A igreja deve estar aberta, a igreja dentro das condições, como a igreja de Pinheiros tem feito, tem se colocado dentro daquilo que são as normas de higienização, de saúde, para atender o público e assim continuar pregando a palavra de Deus. Por isso, o tema nessa manhã, para mim e para você, é que tenhamos coragem nesse período tão difícil. Coragem para transformar é o tema dessa manhã. Coragem para pregar o Evangelho da transformação, o Evangelho que é poder de Deus. Por isso eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, onde nós vamos ler ali o capítulo 5, e eu já digo os versículos para vocês, mas enquanto você vai abrindo ou ligando a sua Bíblia aí no livro de Atos, eu quero dizer para você que você pode ter também a sua Bíblia Hebron, a sua Bíblia de meditação diária, a sua Bíblia de jornada com Deus, onde nela você pode fazer as suas anotações diárias. E eu lerei o texto dessa manhã na nossa Bíblia Hebron. Essa capa verde ficou linda, né, gente? Sensacional. Então você pode entrar no site da editora Hebron e adquirir a sua. Enquanto isso, vamos a Atos capítulo 5, onde nós leremos ali do versículo 27 até o versículo 33. Atos 5, de 27 a 33, diz assim a palavra do Senhor. Trouxeram os apóstolos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês e ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua mão direita, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. E nós somos testemunhas destes fatos, nós e o Espírito Santo, que Deus deu aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo isso, se enfureceram e queriam matá-los. Esta é a palavra do Senhor. Vamos orar para que Deus ilumine os nossos corações nessa manhã e fale conosco. Bendito Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos porque Tu és o Deus de toda graça, de todo poder, e nessa manhã de vida devocional, queremos exaltar o Teu nome e pedir, fala conosco, para que sejamos não somente ouvintes, mas praticantes dessa palavra, não somente informados, mas transformados e com coragem para transformar pelo poder do Evangelho. Nos usa nessa manhã, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Queridos, então, da palavra lida, o que nós podemos entender numa introdução do livro de Atos é que a igreja primitiva que acabamos de ler agora, ela passava por lutas e perseguições e aflições. Os cristãos daquela época sofreram muitas aflições, principalmente porque o Império Romano passou a os perseguir, e o Império Romano, por 300 anos, foi uma máquina de vilipendiar, de destruir, de matar, de assassinar os cristãos, castigá-los nas arenas, pendurá-los em postes pelas ruas de Roma, e tantos outros castigos a igreja sofreu, a igreja primitiva sofreu por mais de 300 anos. Mas nesse incidente particular, nesse incidente da igreja que nascia, a igreja recém-nascida, os apóstolos também estavam lidando com um perigo iminente, ou seja, encarando a morte de frente. E a pergunta para mim e para você é como eles enfrentaram essas lutas?
Como eles foram tão corajosos, né? Que tipo de transformação é essa que os apóstolos, essas pessoas que acabamos de ler, passaram e literalmente se tornaram heróis da fé? Porque precisamos retornar e pensar aqui no apóstolo Pedro, que justamente é aquele que no determinado momento em que Jesus foi preso, Pedro escolheu ficar perto da fogueira e longe da cruz. Aliás, os discípulos como um todo não estavam aos pés da cruz, mas as mulheres que serviam a Jesus e João, o único que depois acaba conduzindo Maria, a mãe de Jesus, para sua casa. Mas esse é um outro momento. Mas o fato é que agora, aquele Pedro que havia negado Jesus 3 vezes, aquele Pedro que tinha fugido da cruz e depois é restaurado por Jesus na beira da praia, agora se torna um homem que não nega a Jesus, não nega a sua palavra. E por isso eu quero meditar com você nessa manhã sobre isso. Onde eles conseguiram tamanha coragem? Como eles foram transformados? E que tipo de coragem é essa? Por isso, nesses 7 versículos que acabamos de ler nessa manhã, meu amado irmão e minha irmã, do 27 ao 33, onde Pedro e os apóstolos respondem a acusações contra a sua fé, nesse trecho a gente vai observar essa coragem, essa transformação especial que os apóstolos passaram e que a cada luta enfrentada durante o livro de Atos, eles vão crescendo, se tornando mais fortes, com o caráter forjado por Jesus Cristo. Por isso eu destaco nessa manhã o primeiro ponto, e você pode anotar aí, o que é essa coragem? Como que ela acontece? Como que ela nasce? O que é? A definição dessa coragem. Se você olhar comigo no versículo 33, você vai ver que os apóstolos sabiam que eles podiam morrer a qualquer momento. E isso nos mostra que os seus opositores ali, eles estavam de fato enfurecidos e dispostos a matá-los mesmo, porque eles estavam acusando aqueles homens e dizendo, olha, vocês estão trazendo uma doutrina aqui que deturpou Jerusalém todinha, e vocês querem imputar a nós o sangue de Jesus Cristo. E Pedro vai lá e afirma, é isso mesmo, vocês penduraram o nosso Senhor no madeiro. Mas o que os cristãos disseram de mais importante, e fica como destaque para mim e para você, sobre essa coragem transformadora e que pode transformar a vida de outras pessoas, está no versículo 29. Veja comigo, é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Ou seja, é uma outra maneira de dizer, é mais importante obedecer a Deus do que a vocês. E assim, eles perceberam que aquelas pessoas estavam buscando alguma razão para matá-los e disseram, olha, vocês podem querer matar a gente, mas é mais importante, nós vamos obedecer a Deus em primeiro lugar e não a vocês. Por isso, meus irmãos, diante dos dias que nós vivemos, isso nos mostra, por definição, que coragem, a coragem daqueles homens e aplicada para nós hoje significa tão somente se colocar de pé, se colocar numa posição firme, se colocar diante do perigo ou de uma oposição e manter a sua posição em fazer a coisa certa. Então, o que nós vemos naqueles homens é que eles carregavam um elemento chamado coragem que os transformava a cada luta, a cada enfrentamento, e que os tornaram influenciadores da sua época, e que os tornaram líderes que fizeram com que outros cristãos, para ter essa coragem e não fugir da punição e da perseguição do Império Romano. Por isso que os cristãos, quando eram jogados nas arenas, eles iam cantando antes que os leões se aproximassem e os despedaçassem, por exemplo. E não negavam a sua fé. É por isso que para mim e para você, nos dias de hoje, fica a seguinte pergunta, quem são os nossos líderes? Quem são os nossos influenciadores? Que nós podemos olhar para eles e imitá-los, como o próprio Paulo disse, sede meus imitadores porque eu sou de Cristo. São pessoas corajosas que lutam e pregam o Evangelho também, a palavra de Deus contra o pecado, contra as injustiças e as maldades do ser humano e deste mundo que jaz no maligno, ou simplesmente as pessoas que seguimos são influenciadores, por exemplo, digitais, superstars. Quem é a sua referência, meu amado irmão, minha irmã? Hoje em dia, esses influenciadores, essas pessoas que estão dizendo você pode, você consegue, elas são cercadas por multidões, são pessoas que não andam sozinhas na hora da sua aflição. E, na verdade, quando elas vão responder a qualquer questionamento ou pergunta, elas consultam um grupo de discussão, consultam ali os seus seguidores e tudo mais. Mas o fato é que pessoas corajosas, como eu e você,
elas consultam a sua consciência para tomar a atitude correta, para fazer a coisa certa. E aí vale ressaltar que o cristão corajoso, ele não só consulta a sua consciência, que é a imagem de Deus, obviamente, a imago Dei, como diz Calvino, está em nós, mas a nossa consciência é dominada pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, toda coragem face a uma oposição, ela permanece com os princípios da palavra de Deus, com a verdade de Deus e com a coisa certa a se fazer. Em segundo lugar, você é transformado a cada luta, ou seja, se torna um herói da fé corajosamente, não porque você tem a obrigação de fazer algo, mas você será alguém transformado e alguém corajoso porque você escolhe e decide fazer a coisa certa. Ou seja, é voluntário. Pedro e os apóstolos fizeram aquilo de coração grato, de coração querendo, em primeiro lugar, glorificar a Deus, voluntariamente. Apenas quando você enfrenta, meu amado irmão e irmã, um perigo, uma luta, uma injustiça, e o faz não porque você tem que fazê-lo, porque alguém espera que você o faça, mas porque você decide enfrentar algo bravamente, a ponto de se arriscar ou sofrer algum dano por isso. Você já passou por isso no seu emprego, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, a ponto de você dizer, eu sou cristão, eu sou crente, eu sou evangélico, a ponto de sofrer algum dano por isso? Aí sim, se você fizer desta maneira, em que você decide voluntariamente, você poderá ser chamado de testemunha corajosa da fé em Cristo Jesus. Então, os inimigos da nossa fé, nos dias de hoje, de toda essa polarização, de todas as ideologias, e se você não veio no domingo de manhã, ou não assistiu o último domingo, em que o nosso pastor Arival, agora no último dia 4 de julho, pregou justamente sobre o profeta Jonas no culto das 11 da manhã, eu quero incentivar você a buscar esse link lá sobre essa pregação, porque Jonas, ao pregar ali, ele estava recebendo uma ordenação de Deus que não era para ser ideológico. Nós não temos lado direita ou esquerda, nós temos a palavra de Deus no centro da nossa vida para pregar para todas as pessoas, independente de ideologia. Foi isso que o pastor Arival pregou. E é isso que nós devemos fazer, porque os inimigos da nossa fé hoje em dia vão dizer, olha, não existe essa coisa de bondade ou maldade, não existe essa coisa de heroísmo, não existe essa coisa de bons ou maus. Ou seja, não existe essa coisa de ser vilão ou não no mundo em que vivemos. Não existe a luz ou as trevas. As pessoas estão dizendo isso. Na verdade, todos são um pouco de cada. Não existe a sua verdade, né? Tudo é verdade, eles vão querer dizer isso. Mas, ao mesmo tempo, eles vão querer dizer, coloquemos tudo na mesma escala, já que não há luz e trevas, vamos achatar tudo e dizer, olha, é tudo cinza, é tudo um pouco de cada. Meu irmão e minha irmã, não caia nessa, porque isso é sutil e satânico. Tenha coragem e pregue o evangelho, seja onde você estiver. Por isso nós somos chamados, como filhos de Deus nessa manhã, para tomarmos posse dessa palavra e pregar a redenção, para redimir um mundo caído sim, para pregarmos a palavra para que os eleitos de Deus sejam acrescentados à sua seara, sejamos vasos do Senhor para pregar a sua palavra. Por isso que nós podemos convidar as pessoas para essa corajosa transformação no reino de Deus, dessa nova vida em Cristo. E fique certo, meu querido, que por muitas vezes você será chamado a enfrentar uma luta onde a sua fé será provada. E se você tiver a coragem de não negar a palavra e os princípios de Deus e o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, isso sim será uma coragem. Então acabamos de ver o que é essa coragem. Agora, em segundo lugar nessa manhã, de onde vem essa coragem? E os discípulos conseguiram essa coragem incrível para lutar, de onde? De onde ela veio? De onde veio essa transformação? O versículo 29 vai dizer para mim e para você que eles olharam na face da morte e disseram que era o quê? É mais importante obedecer a Deus. Leia comigo agora então, já que eles disseram no versículo 29, é mais importante obedecer a Deus. Se você for para o versículo 30 e 31, você vai ler o seguinte, o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vocês mataram, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua mão direita,
o exaltou a príncipe e salvador. Segura essas duas palavras aí, príncipe e salvador. Agora, a segunda palavra que a gente acabou de dizer aí, salvador, que é uma tradução do tão conhecido grego soter, é comumente usada para se referir a Jesus e ela aparece muitas vezes. Mas a primeira palavra, que é o príncipe, ela é bem rara para se referir a Jesus. Ou seja, ela aparece apenas 4 vezes no Novo Testamento. E eu vou dizer para você, você pode anotar bem rápido aí. Atos 3,15, Atos 5,31, que acabamos de ler aqui, a palavra príncipe, e 2 vezes em Hebreus, na carta aos Hebreus, no capítulo 2, versículo 10, capítulo 12, versículo 2. E além de ser incomum, é uma palavra incomum, é uma palavra muito difícil de se traduzir. Mas ela sempre vai se referir a Jesus, e essa palavra em grego é archegos. Grava aí, archegos, que pode ser traduzida como líder principal, alguém que exerce liderança de modo a dar um exemplo, um capitão, e aí vale dizer que em outras línguas a palavra capitão ela foi utilizada, e ainda que nos gere alguma estranheza, algumas traduções utilizaram, ao invés de príncipe e salvador, capitão. Mas você vai entender comigo por quê. Uma pessoa pioneira, um autor, e essa palavra archegos é uma palavra da cultura grega, e na sua época significava justamente herói, também significa herói. E todos os comentaristas vão concordar que naqueles dias, qualquer um que ouvisse que Jesus Cristo é soter e archegos, ele faria uma conexão imediata com a ideia que lhes era familiar sobre ser herói, ou seja, uma lembrança inevitável viria na consciência popular daqueles dias de um herói lendário e corajoso do seu tempo. Quem era esse herói que eles fariam essa conexão com a palavra archegos? Era Hércules, porque Hércules também era conhecido como archegos campeão. E aí veja só onde está o ponto. Onde na cultura greco-romana, por exemplo, que estava baseada nas suas histórias de lutas e heroísmo, onde os ensinamentos para as crianças não era contar sobre autoajuda, aconselhamento ou algo parecido, mas eles contavam para as crianças histórias sobre a coragem de seus heróis e as suas lutas, e Hércules era um dos principais deles. Então assim, meu irmão e minha irmã, perceba, quando os cristãos deliberadamente estão usando a palavra archegos, a mesma palavra usada para Hércules, para aplicar e apresentar a Jesus Cristo, foi um exemplo notável, foi um exemplo maravilhoso de engajamento cultural, ou seja, Jesus Cristo não destrói ou amassa a cultura, mas ele transforma a cultura, ele transforma a mente da cultura e se coloca como, na verdade, o último, o supremo, o definitivo archegos. Hércules pode ser um modelo, mas o definitivo, o supremo, é Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque eles estavam fazendo o quê? Era conectar Jesus com uma inspiração da sua cultura. E quando você faz essa comparação com Hércules, nós podemos tirar 2 conclusões. Eles são bem parecidos porque são heróis. Jesus é o nosso herói. Venceu a morte por mim e por você. Mas Jesus também é radicalmente oposto a Hércules e a todos os heróis da antiguidade e dos nossos dias. Por quê? Por que ele era parecido e por que ele também era totalmente oposto aos heróis, inclusive de hoje, como Marvel e DC, estão aí em voga no cinema. Pense nos heróis de hoje. Por exemplo, vamos tomar um herói aqui, Peter Parker, o Homem-Aranha. Por exemplo, o que faz Peter Parker se tornar um herói corajoso quando ele era um adolescente no Queens e era, na verdade, até covarde ao enfrentar as lutas ali com aqueles que faziam bullying com ele? Peter Parker só se torna um herói corajoso quando ele adquire poderes através de uma picada de uma aranha radioativa. E aí, por isso, ele se torna um herói, porque ele tem superpoderes. E é assim igualmente com todos os outros mutantes e heróis das histórias. E esses heróis não conseguem lutar se não for através desses superpoderes. Aí você pode até dizer assim, opa, pastor, peraí, mas Batman e Homem de Ferro não têm superpoder. Tem sim, porque o mundo vai dizer que um superpoder dos nossos dias era o dinheiro, e eles só conseguem ter equipamentos, armaduras, veículos, se for através do superpoder do dinheiro. Então espera aí. Agora, você pode ver isso como é totalmente diferente quando é comparado a Jesus. Jesus não adquiriu superpoderes, ele já os tinha. E ele tem todo o poder do universo, todo o poder cósmico. Aliás, ele é o criador do universo.
Então, onde reside o heroísmo de Jesus, que é totalmente oposto aos heróis das histórias? Quando Jesus vem ao mundo, na maior coragem de todos os tempos, ele se transforma num ser humano. Ele abre mão de todo o poder, de toda a glória, para enfrentar por mim e por você a batalha na cruz do Calvário. Jesus abre mão da sua invulnerabilidade e se tornou vulnerável, se tornou mortal e se entregou por mim e por você em sacrifício. Jesus abre mão de todo o poder. Isso é totalmente oposto ao que o mundo vai dizer sobre coragem e transformação, sobre lutas. O mundo vai dizer, se você quer ter coragem, seja brutal, passe por cima das coisas, passe por cima de tudo, de todos, seja bravo, esmague os seus inimigos. E os heróis do mundo moderno vão dizer, esmague seus crânios, seja um guerreiro, seja como um viking, que é uma série que está na moda, por exemplo. Mas Jesus Cristo não veio tomar o poder à força, mas abrir mão de todo o poder. Nem esmagar pessoas e crânios, por exemplo. Mas Jesus Cristo vai se deixar colocar uma coroa de espinhos no seu crânio, encravada nele, e ele encravado naquela cruz, para pagar o preço, com toda a coragem, por mim e por você, derramando o seu sangue, para me resgatar e para te resgatar, meu irmão e minha irmã. É a mensagem da cruz, é de lá que vem toda a coragem de onde precisamos. Então entendemos nessa manhã, primeiro ponto, o que é essa coragem, de onde vem essa coragem, da cruz do Calvário, na mensagem da cruz, e agora por fim, como podemos conseguir, como podemos adquirir essa coragem. Esse tipo de coragem que estamos falando, ela não está disponível apenas para os fortes e os campeões e os heróis desse mundo. Campeões em performance, onde você olha e por causa das suas obras você se acha melhor, onde você diz, eu faço tudo na igreja, eu cumpro com todos os requisitos, eu não vou roubar, eu não vou matar, eu não vou fumar, eu não vou beber, e etc. E todos esses padrões morais que realmente estão nas leis de Deus, mas não é o seu esforço, não é a sua performance, mas essa coragem está totalmente disponível para todos os fracos, para todos aqueles que não cumprem os requisitos, muitas vezes que a própria sociedade vai impor, ou seja, a coragem de Deus, que é essa transformação especial, está disponível para todos. Olhe comigo para o versículo 32. E nós, testemunhas destes fatos. Segura aí. Testemunha. Alguém que viu, alguém que olhou. Nós e o Espírito Santo, que Deus deu aos que lhe obedecem. Agora pula para o versículo 41. E eles se retiraram do sinédrio, muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Se você pegar desde o versículo 17 até o versículo final ali, 41, 42, você vai perceber que a história toda se dá porque os discípulos pregavam, realizavam curas, oravam pelas pessoas, estavam pregando um evangelho transformador e ao mesmo tempo eles foram presos, voltaram a pregar a palavra no templo e no final Gamaliel, que os ajuda, entre aspas ali, foi na verdade um instrumento de Deus para livrá-los da morte, eles foram açoitados e castigados, ou seja, sofreram um dano grande. Com certeza, os apóstolos foram açoitados em seu corpo. Mas vejam, para onde eles estavam olhando, que debaixo do sofrimento, por terem a coragem de se colocar em oposição àqueles homens que os acusavam, para onde aqueles homens olhavam a ponto de saírem alegres após toda a acusação e todo o sofrimento e o castigo físico. Percebam, onde estava o foco daqueles homens, ou seja, como que eles conseguiram aquela coragem? Eles eram testemunhas e eles olhavam para o lugar certo. Meu amado irmão, minha irmã, olhe sempre para o lugar certo, até porque aqueles homens não estavam olhando para algum tipo de penitência que os tornavam numa performance melhor que os outros para se sentirem parte do reino de Deus. Não era como se eles dissessem, que bom sentir essa dor, isso nos faz sentir que merecemos, que pagamos o preço. Eles não eram masoquistas, meus amados irmãos. Se vocês acham que eles gostavam de sentir dor, é claro que não, mas era para o alvo que eles estavam olhando que fazia com que eles testemunhavam. E o que eles testemunhavam? Para onde eles olhavam? O que eles viam? Abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 12, versículo 2, e você vai entender que é justamente um dos 4 versículos
onde Jesus é citado como Arquegos. Jesus é apresentado como Arquegos quando o versículo diz: olhando firmemente para o autor, o Arquegos, e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria, segura essa frase aí, troca da alegria, que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha, e agora está assentado à direita do trono de Deus. Ou seja, esse versículo é a chave, onde nós podemos entender como que a gente pode conseguir essa coragem. Por quê? Existem duas formas de você ter coragem. Podemos chamar uma do mundo e a outra do reino de Deus. Podemos defini-las assim: a coragem do mundo é quando você liga o modo desafio. E a coragem do reino de Deus é quando você liga o modo esperança. Dessa forma, o modo desafio, que é a coragem do mundo, é quando você olha para você mesmo e diz, olha para dentro de si: eu posso, eu consigo, eu posso fazer sozinho, é pela minha performance. E os livros de autoajuda vão dizer para você: você pode vencer o medo. Veja você vencendo o medo lá na frente, foque no medo, olhe para ele e diz: eu vou eliminá-lo, eu vou passar por cima do medo, eu não vou ter medo, eu vou vencer sozinho. Vá em frente, diga a si mesmo, e você vai conseguir fazer o medo desaparecer. Gente, isso é totalmente delírio, porque sobre o modo desafio, você não olhar para o medo e buscar em si mesmo forças para vencer, é muitas vezes beirar esse delírio de achar que as lutas nunca vão alcançar você. Não vão? Será que não, meu irmão? Você nunca vai enfrentar lutas e você não precisa ter medo? É claro que o medo, ele é um estado físico e emocional que nos serve de alerta, sim. Mas o desafio interior, ele quer filtrar essa realidade, dizendo que você não precisa ter medo, e isso na verdade, o contrário do que você precisa atravessar a luta e passar por essa transformação. Ou seja, para passar pelo meio da luta, é preciso ter coragem de olhar para o lugar certo. Então você deve ligar, meu amado irmão, minha irmã, o modo esperança, que é o modo do reino de Deus, que é ter a coragem para lutar. E não é olhar para você mesmo e dizer: eu consigo. Pense em Jesus, foi assim que ele fez? Foi assim que ele foi para a cruz, sem medo? Será que Jesus baniu todo o medo do seu ser como homem? Lembre-se do jardim do Getsemane, quando você vai dizendo, você por acaso o vê dizendo: eu posso, eu consigo, eu vou fazer sozinho, vamos lá, cálice, eu não vejo a hora de tomá-lo. Não, pense nisso. Mas Jesus vai dizer: a minha alma está profundamente triste até a morte. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Jesus estava suando sangue, Jesus estava com medo, ele era humano e sabia como sentiria as dores daquela luta na cruz que estava por enfrentar. Então, se podemos olhar para alguém, é olhar para Jesus. Por quê? Para onde Jesus olhava? E o texto de Hebreus que acabamos de ler, ele vai nos ajudar e vai nos conduzir. Jesus olhava para aquela troca da alegria, em troca da alegria. Jesus focava na alegria que lhe estava proposta quando ele suportou a cruz. E que alegria é essa? Em primeiro lugar, essa alegria é a alegria da vontade, de fazer a vontade do Pai. Jesus nos deu o maior exemplo de amor e alegria que o ser humano pode sentir. Glorificar a Deus fazendo a sua vontade e obedecendo a sua palavra, de ter a coragem de ir e pregar o evangelho a toda criatura. Coragem para transformar, fazendo a vontade do Pai. Essa foi a primeira troca de alegria que Jesus sentiu. Ou seja, na cruz ele trocou ali, se sacrificou justamente porque ele queria fazer a vontade do Pai. E em segundo, Jesus olhava para mim e para você. Olhava para a alegria de nos redimir, de nos transformar em filhos de Deus. Ele nos deu o poder de sermos chamados filhos de Deus. E por isso ele pensou em nós, por amor. Ele pensou na nossa salvação. É nessa alegria de nos tornar seus irmãos mais novos. Jesus veio nos buscar. Por isso ele enfrentou tudo por mim e por você. É assim que conseguimos essa alegria, confiando no mérito e nas obras de Cristo. Por isso eu digo a você, meu irmão e minha irmã, olhe firmemente para o Arquegos, o autor e consumador da sua fé. E você terá a coragem de ter essa transformação tanto em você, como pregar essa coragem para todas as pessoas. Olhe para a alegria também de enfrentar as lutas,
pensando não somente em você, mas no seu próximo que precisa da palavra de Deus. Faça a coisa certa, faça a vontade do Pai, cerre os seus punhos com coragem e lute pelos seus, lute pela sua família e por fazer a vontade de Deus em Cristo Jesus, esperança da glória. Eu quero orar com você nessa manhã, você que nos acompanhou até aqui, pela sua coragem, em que essa pandemia vai reduzir e nós vamos voltar cada vez mais às atividades. Que você volte abastecido desse poder de Deus, dessa coragem para transformar vidas. Você que deixou o seu pedido de oração, nós vamos orar agora também neste momento. Feche seus olhos, abaixe a sua cabeça aí onde você estiver e se concentre nesse momento com Deus. Bendito Deus, nosso amado Pai, nós louvamos o Teu nome mais uma vez nessa manhã. E diante de Ti colocamos todos os pedidos que aqui foram feitos, Senhor, para que, para a Tua glória, o Senhor possa atender segundo a Tua vontade, sondando o coração de cada um de nós. E nessa manhã nós te pedimos e clamamos para que o exemplo de coragem de Cristo Jesus, que lutou em troca da alegria, em fazer a Tua vontade, glorificar o Teu nome em primeiro lugar, mas também por nos redimir e nos fazermos filhos do Senhor, assim nós te pedimos que essa coragem diante de todas as adversidades, dificuldades que temos, essa coragem seja transmitida em nós, apesar das nossas falhas, que o Senhor haja através de nós, para que independente do que esse mundo tem dito, das ideologias que dividem e que muitas vezes atacam a igreja e atacam a cada um de nós, tenhamos a coragem para dizer, é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Por isso nós te louvamos nessa manhã, cuida de cada um de nós, por Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, tenha uma excelente manhã, um beijo no seu coração e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.